Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. Mais um vídeo informativo, daqueles para encerrar o dia, para encerrar, no caso, essa quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024, com as principais notícias do dia, aquelas que vocês não podem dormir sem saber, que aconteceu hoje pós-goleada do Flamengo, para muitos, inclusive, o jogo de ontem, a vitória por 4-0 sobre o Boa Vista, foi a melhor atuação da equipe em 2024, Então, um dia um pouco menos movimentado, até porque o elenco recebeu folga no Ninho do Urubu, mas com algumas atualizações que são importantes aí para nós observarmos e para trazermos para vocês nesse nosso videozinho de hoje, beleza? Mas antes, aquele esquema que vocês estão careca de saber, mas que é importante, porque tem uma galera que acha que vai passar despercebida, tem a galera nova, então deixa o like, isso ajuda muito a gente, muitíssimo mesmo, é de graça, é só clicar aí no likezinho e compartilha esse vídeo também, tá? Compartilha aí com o máximo de rubro-negros para que ajude não só a gente, mas esses outros rubro-negros que também estão aí, no caso, desinformados, desatentos. Isso aí não pode acontecer. Bom, vamos lá, vamos começar falando. Tenho aqui notícias para vocês sobre o novo patrocinador, atualizações do Gerson e o caso Thiago Maia também, beleza? Eu vou começar falando pelo patrocinador, porque o Flamengo já tem expectativa de estrear esse patrocinador, que vem aí para as mangas da camisa do Flamengo, já no clássico contra o Fluminense no domingo, às 4 horas da tarde, no Maracanã. O novo patrocinador em questão é o Kawai, Kawai tem o Kiwai, tem gente que chama de Kiwai, tem gente que chama de Kawai. Então eu vou ficar no bom português, no cristalino, Kawai, que vai pagar aí 10 milhões por um contrato que vai até o fim de 2024, no caso dezembro. Esse acordo, esse patrocinador ainda não foi aprovado, tem uma reunião marcada pelo Conselho Deliberativo nessa quinta-feira para aprovar, mas, segundo o Globo e também conforme a gente foi apurando, o Flamengo já trata como certo, inclusive tem até essa pressa para votação logo, para aprovação desse patrocinador, justamente porque a ideia, o planejamento, é estreá-lo no clássico contra o Fluminense no domingo, pelo Campeonato Carioca. E o Flamengo, que já está classificado para a semifinal, mas tem um confronto direto aí entre líder e vice-líder. São os dois clubes ainda invictos no campeonato, um dos poucos invictos entre os clubes da Série A. Então, apesar do Fluminense disputar aí entre as decisões contra a LDU da Recopa, é um jogo que promete fortes emoções, O Flamengo e Fluminense é sempre um clássico aí com um imenso ponto de interrogação e de muitas emoções. Então, o Flamengo já trabalha com a expectativa de colocar a marca, estampar a Kawai, Kiwai, nas mangas da camisa do Flamengo a partir de domingo, beleza? Bom, falaremos do Gerson, que foi desfalque na goleada do Flamengo do Boa Vista, porque ele foi diagnosticado aí com hidronefrose com infecção renal, Então ele estava internado, recebeu alta, inclusive, na última terça-feira, no dia da partida, mas o Flamengo não considera o problema dele simples, tá? Inclusive nem descarta a necessidade de cirurgia, tá? Então, conforme também noticiou em primeira mão hoje, no dia de hoje, nessa quarta-feira, o jornalista Diogo Dantas, e depois nós fomos apurando, de fato, o problema do Gerson, que se deu aí por uma dificuldade de esvaziamento de um dos rins, causando uma dores abdominais, uma dor muito forte no atleta e outras dores, enfim, nele, causando essas dores abdominais. Esse problema não é tratado de forma simples, Ele tem sido observado, monitorado pelo Departamento Médico do Flamengo. Inclusive, essa infecção, nesse primeiro momento, tem sido tratada com medicamentos mesmo, ele segue com acompanhamento, do departamento e de um especialista de infecção renal, de cálculos renais aí, de problemas renais, Eu falei cálculos porque eu já sou traumatizada, que eu tenho cálculos, então já fui jogando logo para os cálculos, mas por um especialista em problemas renais no geral. E aí ele vai passar por novas avaliações médicas, vai realizar novos exames, para que aí então a equipe médica que o tem acompanhado, do Flamengo, por fora também, possa definir se vai existir mesmo a necessidade de recorrer à cirurgia ou não, Já foi identificado exatamente qual o problema no rim que o jogador apresenta, mas ainda serão necessárias algumas avaliações para ter essa precisão ainda maior e identificar
se vai ser necessária a realização de cirurgia ou não. Então, por enquanto, o Gerson segue sendo tratado aí como um desfalque por tempo indeterminado, né? Ele vai precisar passar por toda essa questão do tratamento, de reavaliação, de exames, para que depois possa ser avaliada a possibilidade dele de retorno aos gramados, tá? Mas antes disso a gente fica aqui contando, torcendo e desejando para que não seja nada sério, para que o jogador não tenha que recorrer à cirurgia, né? E que ele consiga tratar aí com medicações, observações e volte o quanto antes, tá? Para ficar à disposição do Tite. Bom, por fim, eu estava aqui conferindo se eu tinha até separado uma outra pauta aqui para vocês, mas eu vou encerrar falando exatamente da situação Thiago Maia, né? A situação envolvendo Flamengo, Internacional, Lille e Thiago Maia não teve qualquer mudança, tá? Vou só recapitular para vocês aqui em que pé que anda essa negociação. O Internacional ofereceu 4 milhões de euros para o Flamengo aceitou essa pedida, apesar de no início ter feito uma exigência por 5 milhões de euros, até bater o pé por um determinado momento para que fosse esses 5 milhões, porque o Flamengo tinha interesse, tem interesse, né? Tinha, na verdade, porque já abriu mão disso, mas tinha interesse em lucrar com a venda do jogador, porque o Flamengo teve o Thiago Maia por 4 milhões de euros, o Inter ofereceu os 4 milhões, então o Flamengo não lucraria, o Flamengo tentou os 5 milhões, mas aceitou baixar a pedida e chegaram ao denominador comum. A grande questão, conforme a gente até já trouxe aqui em outros vídeos, né, em relação a essa situação do Flamengo e do Thiago Maia, a grande questão agora fica entre Flamengo e Lille, porque o Lille também é detentor dos 50% dos direitos do Thiago Maia. A oferta do Internacional, essa oferta de 4 milhões de euros, é pelos 50% dos direitos econômicos do atleta. Então, o Flamengo não recebe o valor integral justamente porque divide porcentagem com o Lille. E aí a ideia do Flamengo é fazer uma divisão em que consiga receber mais do que o Lille e dividir esse 50% entre o Lille, né? Então, ficar responsável por 25% do atleta e o Lille com os outros 25%. Nessas conversas, nessas tratativas para tentar chegar a um acordo pela divisão do valor, né, e da porcentagem do jogador, o Flamengo fez uma proposta para o Lille de ficar com 3 milhões de euros desses 4 milhões e o outro 1 milhão de euros seria destinado para o Lille, né, seria entregue e pago para o Lille. O Lille não concordou com essa divisão e falou que aceitaria ali algo em torno de 1,2, 1,3, quase 1,3 milhão de euros. O valor não foi... a proposta do Lille foi recusada pelo Flamengo também, que quer manter 3 milhões, quer ficar com 3 milhões. Então, o grande imbróglio não envolve mais Flamengo Internacional, até porque eles chegaram a um denominador comum. O jogador também quer a transferência para o Internacional, né? Não à toa ele tem cumprido aí algumas funções separadas dos seus companheiros, né? Treinamento, ele não tem sido relacionado para os jogos, ele ainda não ficou à disposição do Tite, junto do elenco principal para a temporada 2024. Então tem toda essa questão envolvendo o Thiago Maia, que já manifestou o seu interesse de se transferir para o Internacional. O Internacional tinha o Thiago Maia como prioridade máxima para a volância, né? Que é uma posição carente do Internacional. Só que hoje, nessa quarta-feira, o Colorado, a equipe de Porto Alegre, oficializou a contratação do volante Fernando, do Vila Nova, que é um volante, inclusive, essa negociação foi super surpreendente em relação ao Vila Nova. O Fernando foi revelado pelo Vila Nova, mas ele passou aí quase 17 anos na Europa, né? Teve sucesso na Europa e aí decidiu voltar ao Brasil e defender o clube que o revelou, defendeu o Vila Nova. Só que era um grandíssimo nome, então foi super surpreendente essa escolha dele pelo Vila Nova. O Vila Nova que quase conseguiu acesso para a Série A do Brasileirão, não chegou a conseguir, né? Ficou ali na última rodada brigando, então não conseguiu essa classificação. E aí foi surpreendente, era a grande expectativa do Vila Nova para a temporada, para conseguir o sonhado acesso do Vila Nova, mas ele nem disputou 10 partidas, ele não chegou a disputar 10 partidas. Essa saudade dele da família, das raízes, durou 1 mês ali, 2 meses, e ele chegou a um acordo com o Internacional. Ele é volante também, então ele disputa a posição com o Thiago Maia. A partir do momento em que tanto o Vila Nova quanto o Internacional oficializaram essa transferência, né? O Vila Nova foi o primeiro a oficializar a transferência do Fernando, muita gente já começou a falar, cara, então é sinal que a negociação com o Thiago Maia, que é uma negociação que está travada há semanas,
deu errado, melou, né? Melou. A Raíza trouxe pra gente a informação, a Raíza, que vocês já estão acostumados, até vocês acompanhavam bastante aqui em live com a gente, que o Thiago Maia ainda interessa ao Internacional. O Internacional não desistiu da contratação do Thiago Maia, só que agora o Thiago Maia já não é mais prioridade do Eduardo Cudê, né? O Eduardo Cudê tinha o Thiago como a grandíssima prioridade, fez questão, não à toa o Internacional aumentou as suas ofertas para tentar ter o jogador, né? Essa oferta de 4 milhões não foi a inicial do Inter. O Inter, para tentar chegar ali próximo do que o Flamengo tinha pedido, aumentou a oferta, mostrou a todo tempo que tinha o Thiago como prioridade, mas com todo esse imbróglio, com as negociações avançando muito pouco a cada dia que passa e a janela de transferência aproximando do fim, o Internacional decidiu se mover e contratou um volante, contratou o Fernando, que vai permanecer aí no clube com um contrato válido até o fim de 2025. Então, o Flamengo, o Thiago Maia ainda interessa ao Internacional, mas a negociação com o Flamengo está ainda travada. Tá? Há também uma outra questão que trava essa negociação, porque o Flamengo tinha como expectativa, como planejamento, negociar o Thiago Maia, tendo outro nome engatilhado para a posição, né? O que não tem acontecido, mas o Igor Jesus, o que não tem acontecido não, na verdade, o Flamengo não foi atrás, não buscou, não trouxe esse reserva para o lugar do Thiago Maia, mas o Igor Jesus tem feito boas partidas, né? Vem de mais uma boa partida, então tem encantado muitos torcedores, inclusive alguns rubro-negros já citam assim, caso o Thiago Maia permaneça no Flamengo e retorne às atividades oficiais, né, com o elenco, ele já perde posição para o Igor Jesus. Tem torcedores que já seguem essa linha, por exemplo. Então agora é observar, o Thiago Maia, repito, não tem feito atividade junto dos seus companheiros, né? Ele tem feito atividades separadas, ele não tem disputado jogos, sequer sido relacionado, esperando justamente o desfecho com essa negociação com o Internacional, que agora não o tem mais como prioridade e já contratou outro volante para a temporada 2024-2025. Bom, é isso por hoje, tá? Quero saber a opinião de vocês, inclusive sobre essa novela do Thiago Maia, né? Vocês acham que vai melar mesmo, ele vai ficar? Se ele ficar, ele perde posição? Como que é para vocês? Como que vocês entendem esse cenário? Amanhã, Jonas Estelma, 7 horas da manhã. Às 11, live, como vocês já estão mais do que acostumados, né, para debater lá com a gente. E 7 horas da noite eu volto aqui, dessa mesma forma, para fechar o dia com tudo aquilo que vocês precisam saber de Flamengo e não perder nada da quinta-feira, beleza? Então vem com a gente e espero vocês amanhã.